Boa, boa, muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vamos pro nosso pós-jogo, gente. Ontem o Palmeiras enfrentou o Cruzeiro e foi uma vitória de virada, né? O Cruzeiro abriu o placar com o Matheus Pereira num contra-ataque, o Palmeiras empatou com o Maurício e virou o jogo com um golaço do Estevão. Eu deixei esse vídeo para hoje, pro dia seguinte, justamente para ter acesso mesmo a toda a repercussão do jogo, ver tudo o que aconteceu, dar mais uma olhada nos melhores momentos do jogo, enfim, as estratégias do Palmeiras, a variação tática, enfim, tudo que tem acontecido. Eu acho que esse jogo ele tem uma história, ele tem um enredo que a gente precisa comentar aqui, a gente vai destrinchar aqui ao longo desse vídeo. Não preciso nem falar que a sua opinião ela é muito importante, tanto no chat ao vivo, quanto nos comentários pós-vídeo, tá? Eu sempre falo que eu não consigo responder todos, mas eu vejo todos, eu leio todos e respondo o máximo que eu consigo, gente. Bom, falando um pouquinho de escalação, a gente tem um título aqui que eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas é algo que me chamou bastante atenção, eu quero dividir, eu quero compartilhar com vocês. Mas falando um pouquinho de escalação, o Abel mudou um pouquinho, né? A escalação colocou o Giai no lugar do Marcos Rocha. Eu até achei que ele iria de Mike, mas ele preferiu o Giai. O Vitor Reis entrou no lugar do Gustavo Gomes. E o Vanderlan também entrou no lugar do Caio Paulista e o Abel optou pelo Flaco Lopes ao invés do Rony. Então foram aí algumas mudanças que o Abel optou, que foram algumas decisões. E eu percebi também o Felipe Anderson em algumas jogadas um pouco mais, infiltrando mais por dentro, não tão agudo, não explorando tanto o corredor como um ponta mesmo, né? Então era muito nítido, era muito perceptível que o Caio Paulista ele fazia mais, o Vanderlan fazia mais esse corredor e o Felipe Anderson ele chegava mais na pequena área, mais infiltrado pelo meio e com algumas oportunidades também, teve pelo menos 2 ou 3 oportunidades de abrir o placar quando estava no 0-0. É claro que dá aquele desânimo, né? Deu aquele desânimo porque o Botafogo, ele abriu o placar muito cedo. Eu não sei se todos, tá? Mas tô falando por mim. Deixa aqui nos comentários se você também. Mas eu ainda tinha esperança porque o Inter... É difícil jogar lá no Beira-Rio. O Inter, por mais que perdeu do Flamengo, foi um jogo fora de casa e foi buscar o placar. Fez 2 gols, né? Retomou a partida, ficou bem na partida diante do Flamengo. E nesse jogo de ontem também o Inter jogou bem, né? Teve bola na trave, enfim, teve muito volume de jogo por parte do Internacional, tanto que o Botafogo fez o gol, né? Que foi um golaço e mais, não fez mais nada, né? Conseguiu segurar o resultado. Fez a parte dele, na verdade, não é nem que não fez mais nada, ele conseguiu segurar a parte dele. E aí eu até comentei lá no meu Instagram que a gente fica um pouquinho com essa percepção, com essa sensação, né, de que, poxa, tá dando tudo certo pro Botafogo, né, mas eu tenho um pensamento diferente, sabe, gente? Não é que tá dando tudo certo lá no Botafogo, é que o trabalho é muito bem feito, né? Tanto o trabalho das contratações, o scout também foi muito bem, fazendo um trabalho que descentraliza, né, dessas contratações só aqui sul-americanas, né? Então, assim, tem olhado com mais atenção outros mercados de outros países, né? E tem se dado muito bem, porque tem feito diferente. Algo que eu falo bastante aqui não adianta a gente ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, fazendo sempre o comum, o igual, né? E esse despertar mesmo do Botafogo de descentralizar esse mercado sul-americano, eu bato palmas, gente, eu bato palmas. E assim, a gente teve a nossa chance, não foi uma chance só, não foi somente aquele jogo contra o Botafogo dentro de casa que o Palmeiras teve a oportunidade de passar, né, na pontuação. Então, nesses jogos aí decisivos que o Palmeiras tinha sim condição de ultrapassar o Botafogo, o Palmeiras, enfim, não conseguiu. Muita dificuldade na temporada, acho que é uma tônica da temporada como um todo, né? Essa dificuldade tão grande de fazer o gol, né, gente? Então, assim, hoje foi mais um jogo dessa, como eu falei, dessa tônica, dessa retrospectiva que foi 2024. O Palmeiras criando muitas chances de gols, muitas oportunidades. O Palmeiras chega muito ao ataque de diferentes formas. Por isso que eu não acho que o time
é um time que eu já ouvi muitas vezes. Não consigo falar isso aqui pra vocês, gente. Sou muito clara, sou muito objetiva, sou muito sincera aqui com vocês. Não consigo enxergar, é um time acomodado, é um time que nunca... O time cria e muito, o time cria muitas oportunidades. Só que agora o campo tá falando, o campo tá gritando muito. A gente precisa, foi o que eu falei no meu último vídeo. Na minha visão, o Palmeiras anseia muito por qualidade técnica, porque esse fator de rendimento faz sim diferença dentro de campo, nos jogos, é um fator determinante também. É claro que o Palmeiras, ele é sim muito conhecido por ter essa solidez defensiva, ter uma espinha dorsal sólida, muito consistente, mas o que eu percebo, que eu tenho percebido é que o Palmeiras anseia por qualidade técnica, porque a qualidade técnica, ela está altamente atrelada, ligada ao fator de rendimento mental, e eles se complementam, isso é vice-versa. É um exemplo do Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson, ele tem técnica, ele não é um jogador ruim, muito pelo contrário, eu acho um jogador muito bom, mas o fator mental tem afetado esse momento de instabilidade, ele faz um jogo mais pragmático, um jogo mais burocrático, ele desacelera o jogo muitas vezes pede dinâmica por parte dele, mobilidade por parte dele, ele desacelera, ele dá um passe para trás, um passe para o lado. Isso é muito uma questão de que o cara não tá seguro, ele não tá confiante. Foi uma retrospectiva, esse jogo de ontem foi uma retrospectiva mesmo desse time que cria muito, né, que tem tantas oportunidades de gols, mas que não tem conseguido essa eficácia em finalização. O Palmeiras peca muito nas trocas finais. Mas eu acho que é importante, sim, a gente falar aqui numa boa, e eu acho que isso faz parte do esporte também, sabe, gente? Eu, pelo menos, eu enxergo o esporte desse jeito. Uma das primeiras coisas que eu aprendi praticando futebol, eu pratico futebol há muitos e muitos anos, eu joguei futebol, inclusive, no Palmeiras, quando eu era menor, e eu acho que o primeiro fator básico de você aprender a jogar futebol é você respeitar o seu adversário, é você saber perder, né? Um bom competidor também é aquele que sabe, né, perder e principalmente reconhecer que outros trabalhos estão sendo feitos de uma forma muito eficiente, de uma forma que muitas vezes até alguns times não é um trabalho brilhante, mas mesmo assim se torna um trabalho eficiente. E como eu falei também, né, gente, eu acho que a gente precisa reconhecer que o Botafogo tem sim feito um belíssimo trabalho, né? Quando precisou, o Botafogo foi lá, fez seu resultado, né? Claro que deu umas escorregadas empatando alguns jogos em casa, mas é aquilo, né? Você não deslizar durante uma temporada inteira, aí é buscar uma perfeição que é inutilidade, é utópico, né? Eu acho que a gente precisa, assim, olhar para dentro de casa e enxergar alguns erros que sim foram cometidos durante a temporada, tanto do Abel Ferreira, da comissão, da presidência, da diretoria, do elenco, e trabalhar, porque eu não mudo a minha opinião, eu acho que o Palmeiras está sim num caminho, o Palmeiras percorre um caminho vencedor, não é porque teve uma temporada abaixo, porque oscilou numa temporada que tudo precisa ser colocado à prova, né? Eu tenho ouvido muitos comentários, lido muitos comentários falando, como sempre, né, gente? Aqui nós somos mesmo conhecidos por triturar técnicos, e essa não é a minha narrativa, isso não é o que eu acredito. Por conta de uma temporada, por conta de escolhas erradas, sim, que eu enxergo do Abel Ferreira, da comissão e do elenco, da diretoria, da presidência, mas não é por isso que, enfim, o Palmeiras tem um trabalho ruim, que tudo precisa ser reformulado. Não, eu acho que o Palmeiras, como eu falei, eu reitero, o Palmeiras hoje precisa de qualidade técnica, principalmente no nosso ataque. É aquilo, sabe, gente? Eu vejo muita gente falando, poxa, não põe o Dudu, não põe o Lázaro, não põe... Assim, gente, esses jogadores, eles não têm correspondido na altura também, né? Eu sou muito fã do Dudu, muito mesmo, sabe? Eu acho que ele é símbolo dessa virada de chave, né, para as conquistas do Palmeiras desde 2015. Eu acho que é um jogador completamente identificado com a torcida, com o clube, mas ele veio de lesão, voltou de lesão. Realmente seria melhor ter colocado o Dudu no lugar do Felipe Anderson? Concordo. Seria melhor ter colocado o Dudu no lugar do Lázaro? Também, acho melhor. Mas também o Dudu, quando foi titular, não correspondeu à altura também. Então, hoje, atualmente,
Também não consigo enxergar uma substituição pro Abel fazer para um cara que saia do banco e que mude o jogo. Eu acho que base o Palmeiras tem. É um time bom, é um time coeso, é um time consistente, mas o Palmeiras precisa usar essa grana que é de destino para contratar jogador que sejam jogadores com uma qualidade técnica acima da média. Se vai dar certo, aí é uma outra história. Isso aconteceu com o Felipe Anderson. A gente achava que ele ia chegar, ia jogar, ia fazer total diferença. Não foi o caso, como eu já falei para vocês, a questão mental, tem a questão dele ter sido contratado no meio da temporada, acho que ele precisa sim de uma temporada lá desde o começo, fazer a pré-temporada no clube e aí ele pode começar a render, né? E como eu falei, se tem esses 200 milhões, eu prefiro que o Palmeiras contrate, sei lá, que sejam 2 jogadores bons, que cheguem e que joguem, né? Que tenham uma qualidade técnica acima da média, que sejam, não dá para contratar 4 jogadores muito bons, que sejam 2 jogadores, mas que sejam 2 jogadores que a gente sabe que pode chegar e mudar a cara desse ataque, mudar a cara desse âmbito que tem corroído e que tem feito parte do Palmeiras de criar e não finalizar, não fazer o gol, não conseguir converter em gols. O que eu quero chamar a atenção para vocês também, que é o título do vídeo, é que eu não sei se vocês repararam, após o gol do Estevão, eu quero que vocês vejam, vou deixar a foto aqui do lado porque eu não posso transmitir a imagem, mas a reação do Richard Rios. Ele desabou no campo. Ontem, aliás, eu acho que ele fez uma boa partida. Eu acho que ele jogou muita bola, o Richard Rios. Errou algumas coisas, principalmente no começo do jogo, mas eu acho que como um todo, num panorama geral, eu gostei sim do jogo do Rios. E como eu falei, depois do gol do Estevão, ele simplesmente desabou em campo. Ele desabou em campo. Então eu acho que isso foi um reflexo, né? Foi um desabafo corporal mesmo, sabe? Dessa pressão que tem sido essa temporada também, sabe, gente? Eu acho que essa tônica de criar, isso afeta o lado mental, isso afeta o lado emocional também, né? Porque, infelizmente ou felizmente, a segurança, ela vem com os acertos. E a partir do momento que você cria muito, você cria muitas chances, você tem muito volume de jogo, você cerca muito o adversário e tem diversas finalizações e a bola não entra, acarreta num desgaste mental muito forte, muito grande. Foi o reflexo de tantas chances criadas e no final do jogo, né, naquela única bola, naquela única chance, o Estevão com uma personalidade absurda, com 17 anos, bateu uma falta daquela com maestria num goleiro muito bom, experiente demais, um moleque de 17 anos fazer um gol daquele, de uma personalidade absurda, como eu até falei no meu Instagram, né? Ele não mostra somente essa personalidade dentro de campo, mas sim também nas atitudes que ele tem, nas decisões que ele tem dentro de campo, né? Como chamar a responsabilidade para si com 17 anos e bater aquela bola com perfeição, sabendo que o time precisava dele, que o time criou muito para ele, que ele não conseguiu finalizar em gol, não conseguiu concluir em gol, chamar essa responsabilidade para bater aquela última bola e com maestria, realmente, como eu falo aqui para vocês, eu brinco com vocês, eu não tenho nem mais adjetivos para classificar o Estevão. Infelizmente, aquilo, né, o Palmeiras cria demais, cria muito, mas o ataque não tem funcionado, Então, eu reforço, gente, eu reforço essa narrativa minha de que o Palmeiras anseia por qualidade técnica e mudanças precisam ser feitas, né? Já falei, se você quer saber o meu pensamento sobre o ano todo do Palmeiras, eu vou deixar aqui no card, que foi o meu último vídeo, que eu explico tudo direitinho, eu falo tudo sobre os meus pensamentos, as minhas análises, do que eu acho do Palmeiras e esperança para a próxima temporada. Combinado, gente? Eu quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários, sua opinião ela é muito importante, então deixa aqui se você caiu de paraquedas aqui, gostou do conteúdo, curtiu o canal, então se inscreve, tá? É de graça, se você também curtiu o conteúdo, ó, deixa seu like ou dislike também, não tem problema se você não gostou. Mas é muito importante, tá? Essas duas coisas, se você curtiu o canal, a sua inscrição e junto com a sua inscrição o seu like. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos. E avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso.